No jardim do Éden, quando o homem pecou, após Deus haver revelado a ele o plano da salvação, Deus disse: vocês agora estão com essas folhas de figueira e naturalmente essa figueira vai secar-se e eu irei então fazer agora uma vestimenta que vai durar a vida toda. E naquele instante, Deus matou 2 cordeirinhos, tirou as peles deles e colocou uma vestimenta para Adão e outra vestimenta para Eva. Quando Deus estava fazendo isso, Ele estava estabelecendo naquele momento a lei cerimonial. E Ele falou: assim como eu estou fazendo para vocês, esse cordeirinho representa a mim que um dia darei a minha vida na cruz do Calvário. Então vocês deverão oferecer esse cordeirinho cedo e outro à tarde na porta do jardim do Éden. E ao Adão e Eva serem lançados para fora do jardim, eles passaram a fazer essa prática. E todos os patriarcas antediluvianos, como Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, usaram a prática de oferecer sacrifício a Deus. Até que Noé, quando saiu da arca, em agradecimento a Deus, ele ofereceu sacrifício a Deus. E Deus sentiu aquele cheiro suave e disse: não mais destruirei o homem sobre a face da terra através das águas do dilúvio. Essa prática continuou ainda pelos patriarcas pós-diluvianos, até que chegou a Abraão. E Abraão é conhecido como o construtor de altares. E é tão interessante que os próprios altares que Abraão construiu, depois se tornaram uma bênção para aquelas pessoas que encontraram aqueles altares, e eles eram restabelecidos e também usados para a honra e glória de Deus. Os dias passaram e o povo de Israel entrou lá no Egito, e durante o Egito essa prática ficou paralisada. Mas quando o povo de Deus saiu do Egito, lá no Monte Sinai, Deus desceu do céu com cerca de 10 milhares de anjos e Moisés foi até o Monte Sinai. E ali Moisés ficou cerca de 40 dias na presença de Deus. E nesses 40 dias, Moisés teve o privilégio de lavrar 2 tábuas, onde Deus escreveu a sua lei, a lei de Deus, que é o transcrito do seu caráter. Foram escritas em 2 tábuas de pedras, e essas tábuas foram escritas com o próprio dedo de Deus. Mas, além das tábuas de pedra, Deus também deu a lei cerimonial que foi escrita num livro. E Deus então pediu que Moisés fizesse um santuário maravilhoso, para que Deus pudesse estar no meio daquele povo. Porque um pouco antes, esse povo havia se rebelado contra Deus, havia feito o bezerro de ouro, e naturalmente morreram muitos israelitas, e Deus falou: para que eu não consuma esse povo, é melhor que você faça um santuário, e nesse santuário eu posso estar presente sem prejudicar o povo. E Moisés então fez um santuário. Deus mostrou esse santuário lá no céu. Naturalmente, o santuário terrestre que foi visto por Moisés, que foi feito por Moisés, foi visto e tirado uma figura do santuário verdadeiro, do santuário celestial. O santuário celestial, segundo alguns escritores bíblicos e pessoas que trabalham nessa área, é o próprio trono de Deus. O santuário, ele esteve na terra, acompanhando o povo de Israel. Depois foi feito dentro do templo de Salomão, depois foi feito o templo de Zorobabel, e finalmente o templo de Herodes. E como Jesus havia predito, o templo de Herodes não ficou pedra sobre pedra, ele foi destruído no ano 70. Naturalmente que o tabernáculo, ele teve a sua finalidade até a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, aquele cordeiro que era oferecido todos os dias, cedo e à tarde, ele representava Jesus, que um dia daria sua vida na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele era o próprio cordeiro. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, o cordeiro que estava na mão do sacerdote desapareceu, e Cristo agora era o cordeiro que se oferecia para dar a vida no lugar do homem. Cristo, após a sua ressurreição, ele foi para o céu, no lugar santo do santuário, e depois, em 1844, passou para o lugar santíssimo. Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse santuário. O objetivo do santuário, o santuário era feito de maneira extraordinária, com pinturas belas, encantadoras, e era para impressionar o povo.
para que o indivíduo, ao passar por aquele tipo de cerimônia, ele não viesse mais a pecar contra Deus. Então, no santuário, todos os dias, bem cedinho, a congregação se reunia e era oferecido um cordeiro para que o povo, então, reconhecesse que só através do sangue de Jesus era possível se obter a salvação. Quando chegava a tarde, toda a congregação se reunia novamente e era oferecido o segundo cordeiro. Mas acontece que, quando a pessoa pecava, havia também oferecimento individual de um animal. Se houvesse um pecado grande, podia ser oferecido uma cabra, às vezes uma pomba, às vezes uma rola. Conforme o pecado, então, se oferecia um determinado animal. Essa prática, ela era um pouco dificultosa para o pecador, porque o pecador passava no meio da congregação com aquele animal carregando nas costas e mostrando que ele havia pecado. E quando ele chegava ali no santuário, ele mesmo colocava a sua mão sobre o animal, ele pedia perdão pelos seus pecados e imolava o animal. Isso causava uma profunda impressão na sua mente. E ele então ficava pensando se valeria a pena pecar novamente. Essa prática ela foi exercida pelo povo de Deus até que Jesus veio à Terra. Mas infelizmente quando Jesus chegou à Terra, essa prática já estava um pouco desvirtuada. Prova é que o próprio Jesus fez a limpeza no templo, porque os israelitas já compravam os animais ali no templo, ao lado do templo. O templo se tornou praticamente uma feira. E Jesus ficou indignado, levantou a zorrague, entrou no templo, e naquele momento diz que rompeu-se a divindade de Jesus, e os sacerdotes saíram desesperados, e as moedas corriam, e foi uma situação tremenda. E aí, houve silêncio no templo, e Jesus então começou a curar os cegos, os aleijados, mudos e surdos, e Jesus fez uma limpeza. Mas a prática foi até o momento da sua morte. Quando Jesus disse, está consumado, então terminou o sacrifício do santuário. O santuário era dividido em 3 compartimentos. Tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio ficava o pecador. Ali nós tínhamos o altar do sacrifício, tínhamos uma bacia para lavar as mãos, e no lugar santo nós tínhamos o altar de incenso, nós tínhamos a mesa dos pães da preposição e o candelabro. E no lugar santíssimo, então, havia a arca. E essa arca, ela tinha dentro dela o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei de Deus. E do lado de fora, ao lado da arca, então havia a lei cerimonial, que era escrita num livro. Em cima da arca estavam 2 querubins, e Deus se apresentava entre os querubins. Era chamado Shekinah. No pátio se apresentava o pecador. No lugar santo se apresentavam os sacerdotes. E no lugar santíssimo, uma vez por ano, se apresentava o sumo sacerdote. Isso era um ritual interessante, muito significativo. E quando chegava no final do ano litúrgico, então o sumo sacerdote tomava 2 bodes e lançava sorte sobre eles. Um bode era chamado o bode do Senhor e o outro bode, Azazel, que representava Satanás. O bode que era morto era o que representava o Senhor. E com o sangue daquele bode, o sumo sacerdote fazia uma limpeza no tabernáculo, no lugar, tanto no pátio, quanto no lugar santo, quanto no lugar santíssimo. E, na realidade, porque todos os pecados de todos os dias iam sendo acumulados até o final do ano. E quando chegava ali, a congregação se preparava, se purificava, e ninguém poderia ter um só pecado. E quem não tivesse a sua alma limpa diante de Deus, era extirpado do meio da congregação. E o sumo sacerdote entrava para o lugar santíssimo, de frente, com uns sinos na sua cintura, e havia uma corda, porque caso o sumo sacerdote morresse lá, eles então puxariam o sumo sacerdote com aquela corda. Graças a Deus não há registro de que nenhum sumo sacerdote faleceu nesse período. O povo ficava do lado de fora orando em
profundo silêncio e reverência para que o sumo sacerdote pudesse entrar, ter o contato com Deus e voltar. E aqueles pecados, então, que o sumo sacerdote trazia consigo simbolicamente, eram colocados sobre o bode Azazel, e havia uma pessoa já ali destacada, que levava aquele bode até o deserto, e aquele bode morria no deserto, carregando os pecados de Israel, de fome e de sede. E a coisa era tão séria que a pessoa que voltava, que levou o bode e voltava, essa pessoa tinha que trocar sua roupa e tomar um banho para significar a limpeza dos pecados. Aquele bode ali representava Satanás, que no milênio vai ficar preso aqui na terra, vai ficar carregando os pecados da humanidade. E por isso que ele não morria, assim, morto pelo sacerdote, mas ele ficava apenas lá no deserto e morria de fome e de sede, sozinho, mostrando a condição de Satanás, que estará esperando naturalmente a sua morte após o milênio. Essa prática então ocorreu até a morte de Jesus Cristo. Após a morte de Jesus Cristo, ele subiu para o céu e ficou no lugar santo, no santuário celestial, porque esse santuário já deixou de existir, não teve mais razão a sua existência. Então, lá no céu, Jesus ficou no lugar santo do ano 31 até o ano de 1844. Em 1844, então, Daniel diz que ele viu tronos, foi colocado juízo, assentou-se juízo e abriram-se os livros. Então começa no céu o juízo investigativo. E esse juízo investigativo, ele começou em 1844, julgando primeiro as pessoas que morreram desde Adão. E depois vai ser o julgamento dos santos. Acredita-se que os santos terminam o seu julgamento no momento em que ele falece, e aí já tem a sua sentença já de salvação ou de perdição. Quando terminar esse juízo investigativo no céu, fecha-se a porta da graça. E aí quem é santo seja santificado ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é sujo pode sujar-se mais, porque não haverá mais possibilidade de salvação. Ao fechar a porta da graça, Cristo deixa o julgamento celestial e agora as pragas começam a cair sobre a face da terra. Aqueles que realmente forem aprovados pelo juízo investigativo, esses estarão no céu, terão o privilégio da salvação. Quando nós caminharmos para o céu, começará um outro juízo, que é o juízo judicativo, juízo de comprovação. Passaremos 1000 anos no céu fazendo o juízo de judicação, de comprovação. Terminado esse juízo, a cidade santa desce do céu para aqui para a terra. Deus ressuscita todas as pessoas e iniciará o juízo de execução. No céu, no juízo de judicação, os santos estarão dando o que os ímpios passarão aqui na terra pelo fogo eterno. Um dia, um mês, de acordo com os pecados que cometeram e de acordo com as obras. No juízo da execução, cada ímpio vai ter que responder de acordo com o julgamento que foi feito lá pelos santos no céu. E aí, quando for aplicado o juízo de judicação, o juízo de execução, a Bíblia diz, não ficará nem raiz e nem ramo. Deus julga com justiça e equidade. E a justiça de Deus é uma justiça perfeita, é eterna, tanto quanto o seu caráter. Cada um receberá segundo as obras que houver praticado. E Deus estará impune da situação de cada ímpio, porque cada um escolheu o seu caminho de acordo com o seu livre-arbítrio.